Olá, bom dia, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Hoje, finalizando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né, primeira e segunda carta, hoje finalizando a segunda carta, que foi uma carta muito importante com respeito à segunda vinda de Cristo, chamada Carta Escatológica, onde Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo, a nossa esperança, os acontecimentos que antecederão, né, a essa vinda de Cristo e a necessidade de estarmos atentos, alertas, estarmos preparados para receber o Senhor, e não só para receber o Senhor, mas também para nos defender dos falsos profetas, do falso evangelho, do falso ensinamento, né, para estarmos firmes na vinda do Senhor Jesus. Portanto, é uma carta muito importante concernente aos acontecimentos que antecederão a vinda do Senhor Jesus. Aí o capítulo 3, né, versículo 17 e 18, é a saudação final dessa epístola, né? Ele escreve o seguinte: a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Saudação é de próprio punho. Paulo já escreveu em outras cartas, né, finalizando, sobre essa necessidade dele assinar suas cartas. Porque provavelmente, né, muitos creem nisso, defendem, que por ser difícil escrever material e tudo, então provavelmente Paulo ditava essas cartas, estava com ele ali Silvano e Timóteo, ditava as cartas e outra pessoa, né, talvez habilidosa na arte de escrever, escrevia aquelas cartas e no final Paulo então assinava elas para autenticar que aquela carta era verdadeira, era do apóstolo Paulo. Isso tem sentido porque aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 2, diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tendo chegado o dia do Senhor. Então, o que parece-nos que ocorria ali eram pessoas, talvez mal intencionadas, aproveitando o nome de Paulo, a fama de Paulo, então escrevia para a igreja ali seus pensamentos, suas doutrinas, que não eram as doutrinas do Senhor Jesus, e não eram cartas autênticas, não era carta de Paulo. Eles estavam usando o nome de Paulo para escrever essas cartas, para dar um certo sentido, né, uma certa autoridade àquelas cartas, mas falava sobre coisas totalmente contrárias àquilo que Paulo estava ensinando. Então aqui ele diz: eu escrevi de próprio punho, assinei a carta para dar essa autenticidade e para que as pessoas pudessem confiar então que aquela assinatura, né, aquele final ali era do apóstolo Paulo. E mais aqui em Gálatas, né, no capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: admira-se que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que
temos pregado seja anátema. E assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, por isso a necessidade do apóstolo Paulo de assinar a carta, seu próprio nome, mostrando aos irmãos ali que aquela carta era autêntica, era dele próprio, podiam confiar, né? Podia confiar naquela palavra, né? Então, essa é a razão que ele escreveu várias outras epístolas, ele assinou assim também e falou: olha, eu estou assinando, eu escrevo a vocês, aqui no meu próprio punho dou a saudação para isso. Então, a importância das pessoas poderem confiar, então, naquilo que estava escrito naquela carta, que era autêntica do apóstolo Paulo. E finalizando aqui, então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Graça. Era uma palavra bem falada por Paulo, né? Paulo gostava dessa palavra, ensinou muito, porque a graça de Deus é o maior benefício, a maior bênção que realmente nós temos, que é o favor de Deus, né? Que Deus, sendo tão rico, tão grande, poderoso, e nós pecadores, falhos, afastados de Deus, como diz a Bíblia, inimigos de Deus, Deus oferece gratuitamente todas as bênçãos espirituais, né? E principalmente a bênção da salvação, da justificação, né, perante o Senhor. Então, isso, a graça, e a graça seja com todos. Aquela igreja tinha problemas? Tinha pessoas vivendo desordenadamente, né? Paulo teve que corrigir, falar sério, falar duro, chegar ao fundo e dizer: olha, você não quer trabalhar, também não coma. Você está vivendo à custa dos outros e ainda intrometendo na vida dos outros. Mas a graça de Deus, ela é dada a todos. Jesus morreu por todos, para salvação, né? O presente de Deus, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa graça, ela é dada a todos. Precisamos de recebê-la, de aceitá-la, aceitar esse presente de Deus, essa bênção de Deus para as nossas vidas. Okay? E assim, então, finalizamos esta pequena em palavras, mas grande em ensinamento, né? Falando sobre a volta de Jesus. Temos que estar preparados, prontos, esperando, né, a qualquer momento, vigilantes para receber o Senhor que vem dos altos para levar-nos para a sua mansão celestial. Oremos. Deus Pai, te louvamos pela tua palavra, que é maravilhosa, que nos ensina, que nos edifica, que nos corrige, que o teu Espírito Santo possa aplicar esta tua palavra em nossos corações, para que vivamos vidas santificadas, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, possamos, Senhor, ser fortalecidos na tua presença. Abençoa todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que participam, Senhor, que o Senhor possa estender tuas mãos e abençoar aqueles que estão doentes, acamados, depressivos, sofrendo, que as tuas mãos estejam sobre eles agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.